Zá, zá, zá. Zá. Eu quero saber se é pra eu botar no chão ou se é pra pendurar. Não, vai ser flyer. É flyer. Zip, zip, zá, zip, zip. Liguei hoje pra ir, mas só chamava e ninguém atendia, 1h30 da tarde. Zip. Zá, zá, zá. Põe. Zá, zá. Já vou. Zip. Zip, zá, zip. Já também. Zip. Ó, Vic. Zá. Bom, a peça é uma peça, um clássico, né, um clássico moderno, do Feydeau. Acredito que seja uma das peças mais famosas dele, mais representadas, principalmente no Brasil. É a história mais simples do mundo, uma mulher que desconfia do seu marido e arma uma trama para pegá-lo em flagrante e as coisas não dão muito certas e isso gera um grande quiprocó que envolve 15 personagens e talvez seja a comédia mais hilariante do Feydeau. O Chandelier é um grande empresário da época, de uma época muito charmosa, uma época interessante, a Belle Époque. O Victor Emmanuel Chandelier era um empresário de seguros, seguro de vida, seguros em geral. Bem sucedido, bem colocado na vida, elegante, charmoso, né? Com aquela sofisticação da época. Ele, ao mesmo tempo, ele tem uma inocência, uma pureza, que essa pureza se verifica muito na relação com a mulher dele. A Raymonde é o personagem que, por sua ingenuidade e por a maneira dela ser ter uma vida perfeita, tudo na vida dela é bom, o marido é bom, o marido gosta dela, não tem nenhum problema, então ela é uma pessoa que precisa arrumar problemas. Então, por conta de uma desconfiança dela, acontece a peça. Se seu marido, depois de ter sido um marido, que marido, e de repente deixasse de ser, falasse sem mais nem menos de uma hora para outra. Acontecem todas as confusões que geram as delícias da peça, né? Os mal-entendidos. Todos esses 15 personagens dessa peça ficam enredados na suposição da mente dessa maluca beleza. Eu não consigo refrear as lágrimas. Somente você pode fazer com que sejam lágrimas de felicidade. E não de desespero, desespero. Luciane Estanguá, casada com o senhor de Estanguá, um casamento muito feliz, né? Eles se adoram, é um espanhol ciumento, bravo. E tudo começa quando ele, numa carta anônima, reconhece a caligrafia da mulher. Tem um cornudo nessa história, e ele, sem saber, está falando dele. Enfim, vocês vão ver que não é bem assim, é um grande equívoco. E ela é a melhor amiga da Raymonde. E essa coisa feminina é muito legal, da melhor amiga que ajuda em qualquer situação. Então ela faz a carta para marcar o encontro, para justamente fazer o flagrante do marido da amiga, que parece que não está funcionando muito bem. Você tem alguém para entregar? Mas é claro, você. Tudo eu. Você é ou não é a minha melhor amiga? Sou. Mas você tá abusando, né? Eu faço na peça o Camille. O Camille chama Chandelier também, Camille Chandelier, e ele é primo do personagem do Erson, que é o Victor Emmanuel Chandelier. Portanto, por conta desses dois nomes iguais, tem uma série de confusões. O grande barato de montar essa peça é que ela está em encontro ao que o público está querendo hoje em dia, que é comédia. Mas não é apenas uma comédia, é uma comédia clássica do Feydeau, com uma conotação melhorada, eu acho, porque o Gracindo não se contentou em apenas pegar um Feydeau e montar. Ele fez uma releitura, ele transformou esse espetáculo como se fosse assim, uma companhia de circo. Então tem elementos circenses na peça, meu personagem mesmo, e tem vários personagens que parecem que são extraídos do circo.
Nós temos muito trabalho com máscaras, assistimos vídeos sobre palhaços, fizemos um trabalho corporal em cima disso tudo e resultou nesse trabalho. E ficou um outro sabor, ficou uma coisa mais moderna, mais contemporânea. Eu acho que se você vai montar uma peça clássica hoje, você tem dois caminhos, ou fazer exatamente como é, ou então tentar criar um universo paralelo que possa dar uma releitura para aquilo que a gente está vivendo atualmente. Eu acho que isso o Gracindo conseguiu. Ai, que susto! Faz assim. Que susto! Ai! Enlouqueceu, vou falar normal agora só para você. Enlouqueceu? Você tá louca? Você tá com medo de quê? Os patrões saíram. É verdade, eu nem. Então. Esses dois personagens eu faço, um deles conduz a história, que é o Chandebise, e o outro conduz a confusão da comédia de Feydeau. O Bosch é uma delícia de personagem, é um charme fazer ele, é muito gostoso fazer ele. Ele é um personagem de classe baixa, ele é um pobre, muito pobre porteiro de hotel. A confusão que se dá porque os dois são idênticos fisicamente, mas são dois personagens completamente diferentes. Essa coisa dupla que eu considero um presente para qualquer ator, você fazer dois personagens bem diferentes, com a mesma cara, numa mesma peça. E foi um presente que o Gracindo me deu, que eu agradeço até no programa, e realmente é fantástico poder fazer esse exercício e essa brincadeira teatral. Estamos aqui com o Rogério Frois, que faz o Dr. Finache, médico. E aqui está o Edgar, que faz o famoso personagem... Como é meu nome? Turnel. Eu faço o Turnel, que é como se fosse um amante da Raymonde, né, onde vai se encontrar com ela no hotel. Tudo gira mais ou menos em torno disso, da carta, e que é uma confusão em relação ao personagem do Erson, que se passa por um presidente da seguradora e o empregado do hotel, e ele recebe a carta e não vai poder ir ao encontro e sobra para mim. Eu vou me encontrar com ela, mas eu não sei quem é ela. Então eu faço praticamente um amante meio Jacirinha, né, Rogério? Meio Jacira? Totalmente Jacira. Totalmente Jacira. Aliás, eu acho que ele só se aproxima da Raymonde para ficar perto do marido dela. Para ficar perto do marido. Eu acho que existe uma coisa. Mas eu estava brincando com o meu personagem, do Finache, mas é um personagem muito interessante. Em toda a comédia do Feydeau tem esse personagem, que é aquele que tenta juntar as peças, entende? Porque tem um momento que está tudo tão confuso que ninguém sabe nada que ele tenta. Mas de repente ele está pior do que todos os outros. Ele entra numa paranoia de repente, ele já não sabe mais quem está bom, quem não está. A confusão vai aumentando, ele vai ficando cada vez mais bêbado, e no final ele não sabe o nome dele. Ele quer botar ordem, quer dizer que entende daquilo. Doutor, por favor, sente-se. Quando a gente sente de cada lado da barriga uma pontada intermitente, assim... Muitas vezes isso é proveniente dos ovários. Ah, é? Bom, pois então esse é o que eu tenho. Então, nesse caso, eu aconselho extraí-los. Não, o quê? Não. Eu tenho os meus ovários e com eles eu fico... E por incrível que pareça, essa peça que fala de traição, ninguém trai ninguém. Eu sou a única que trai nessa peça. Nós somos os criados da casa. Isso. O Antoinette e o Etienne são o Etienne é o mordomo e a Antoinette é a empregada da casa. Então, trabalhamos basicamente em cima do clown, né? Que foi o que o Gracindo quis desde o início. Então, teve inicialmente uma aproximação com as máscaras, o que deixa a gente, deixa a gente meio que preparado no ponto para estar sempre no jogo. Eugenie, tadinha. Gosto dela. Gostava no começo, não. Tinha implicância horrorosa com ela. Eu sempre implico com meus personagens. E 2 dias antes da estreia, eu virei pro Gracindo, às 2h45 da manhã. Falei, Gracindo, olha, fiquei estudando em casa, pensando em umas coisas. Posso fazer esse ensaio à portuguesa? Pra dar tipo, como se for um exercício. Pode? Aí eu fiz, ele na hora topou. Não, Eugenie agora vai virar portuguesa, tem tudo a ver com a época. As camareiras em Paris são portuguesas. E aí... É isso. Aí ela tomou um corpo assim 2 dias antes da estreia, foi uma loucura. Tipo, dar um sotaque, uma característica pra ela que ela não tinha.
Bem, aqui ao meu lado está Jean-Marc, que é o senhor Messier, Ferraillon, mon mari, na peça Com a Pulga Atrás da Orelha. Tem aqui Agnes Fontoura. Alô. Falar da Agnes não é preciso, né? São mais de 40 anos de carreira, Uhum. teatro, rádio, Televisão, cinema. E ela faz Madame Ferraillon, a minha mulher. E abrimos um bordel, pode ser a palavra certa, é um bordel, onde tudo na pulga da peça acontece tudo ali. É o segundo ato da peça, onde tudo acontece ali. E é um fedor, né, que é um entra e sai, portas, um ritmo, sobe escada, ninguém Alucinante. pode encontrar ninguém, casais não podem encontrar os casais, é uma loucura. Não dá nem para respirar. Nem para respirar. Hey, hey, hey. Eu tive a sorte de contar com amigos, mais do que atores, pessoas que se juntaram com a ideia de reviver velhos tempos, se tornarem grupo, realmente um grupo, porque essa foi a base do nosso trabalho. Eu peguei pessoas amigas por causa disso, porque eu queria que fosse um conjunto. Apesar de todos serem grandes atores, todos muito conhecidos, todos tendo desenvolvido grandes trabalhos, cada um em sua área, a gente conseguiu transformar essas pessoas num time, esquecerem os seus sucessos, as peças que protagonizaram, as novelas que estrelaram, para se transformarem num grande time e gerarem o espetáculo que vocês vão ver, que na realidade a responsabilidade eu acho que é desse time, muito mais do que de um, de outro, apesar da gente ver grandes trabalhos, grandes destaques, por força até do próprio personagem, a gente vê de fato 14 pessoas em cena com o mesmo tamanho, vamos dizer assim, né? Com o mesmo aproveitamento cênico. Mulher de quatro! Bom, em relação ao Gracindo, uma primeira coisa que me impressionou é como ele conseguiu, com arte, com paciência, com flexibilidade e coerência sempre, fazer destes 15 uma trupe, um grupo. Na verdade, poderíamos ser, e tem aqui, pelos nomes em cartazes, um monte de estrelas solitárias, mas não, ele fez de nós uma constelação onde cada um pode brilhar e se beneficia do brilho dos outros. Nós somos 14 personagens e o nosso, vamos dizer, o personagem principal é a plateia, que é a que vai sabendo de tudo antes. Isso é uma maravilha. Acho que a gente conseguiu fazer um espetáculo misto de comédia dell'arte, clown e circo bastante brasileiro, né? Esse hotel, além de ser um hotel, a gente lê que ele é um hotel, eu quero ler que ele é um circo também. Quem for espertinho vai ver que eu tenho um monte de gente, um monte de cor, um monte de palhaço, quer dizer, isso também serve para você, entendeu? É um palhaço, né? Eles são todos dessa família. Bom, ladies and gentlemen, Baiaco. Baiaco é um grande ator e palhaço. E nessa peça ele faz o papel do grande ator e palhaço. Ele é um ator que finge ser velho e doente. E palhaço que finge ser palhaço. É verdade. É Michael, o nosso ator inglês, né? É shakespeariano, de formação shakespeariana, né? E faz exatamente aquele, vamos dizer, aquele inglês maluco, tarado, né? Tarado. Not again! This is disgusting! Eu que fui nascido e criado no circo antigo, que era circo teatro, mas mesmo assim, do teatro da cidade, vamos dizer assim, é bem diferente, né? Bem diferente.
E aí topo com um ator shakespeariano que aí renova tudo modifica. Desde a primeira vez que eu estou trabalhando no palco no Brasil, em 20 anos, trabalhar como grande profissional, porque ele é uma grande profissional. Obrigado. É impressionante. Obrigado. Aquele dinheiro você pode deixar, né? Sim, deixa. Aquele cachê. Isso é um grande prazer para mim como diretor e agradeço profundamente esses atores que toparam se arriscar, fizeram um trabalho de clown, como se fossem jovens atores, fizeram um trabalho de máscara muito importante, contamos com duas figuras maravilhosas. Um deles é o Índio, ele tem um palhaço fantástico, viajou a Europa e a Ásia fazendo palhaço na rua. Ele nos deu uma mão fantástica, assim como o Gugu Augusto Madeira, um brilhante ator também, especializado nessa área de clown. Larga esse asqueroso! Ela tira primeiro com um empurrão no lado. Tá certo? Isso tudo, tá? E depois ela termina se empurrando. Tá. E a gente vai ver, vocês vão poder ver aí no making off, pessoas que chamam a atenção quando fazem esse trabalho diferenciado de máscaras. Vai ter uma pessoa que me chama profundamente a atenção, que é uma pessoa que a gente conhece só como uma linda mulher, fazendo lindos papéis, que de repente se revela uma comediante fantástica. Pede contato com a gente, tá bom? Misturado com uma mulher, com uma bruxa mulher, assim, não sei o que foi, mas quando eu pisei no negócio, na farpa, era do manto invisível. Vocês conhecem a história do manto invisível? O menino tá andando, ele escuta um ruído e é um velho. Ele não está conseguindo tirar a farpa do pé. E o velho dá a ele um manto encantado que pode torná-lo invisível. E aí ele conquista um império inteiro por causa desse manto invisível e tal coisa. Eu pensei, passou pela minha cabeça. Que é uma comédia muito ágil, é um entra e sai, entra por uma porta, sai por outra, então você tem que ter um vigor corporal muito forte nisso. E a gente fez um trabalho tão legal com um trabalho de máscaras, que você vai tirando as máscaras aos poucos e vai mudando essas máscaras inteiras, depois metade da máscara, até chegar a um pequeno narizinho de palhaço. Então isso foi bem interessante pra gente também fazer esse trabalho de corpo, para fazer esse trabalho, né? Aí eu escolhi uma que seria a que eu achava que era mais galã das máscaras, né? E entrei numa de fazer mesmo um personagem, um andar, um gesto, uma coisa de dedinho aqui, de ombro, né? Uma coisa assim, né? Eu comecei a raciocinar querendo fazer um jogo com vocês, entende? Quase uma coisa de Marcel Marceau, de mímica, entende? De fazer uma coisa que vocês, entende? A descoberta da mão, entende? O cara que descobre a mão, o dedo, que o dedo aponta, sabe? Essas coisas assim. Tudo assim. O trabalho de máscara, nós fizemos, para mim foi um pouco difícil no sentido que eu sofro de claustrofobia. Então aquelas máscaras fechadas foi um horror, mas eu tentei fazer, fiz e passei muito mal. Respira.
Hein? Ele foi com o espírito da máscara, porque no começo tava uma coisa contando alguma coisa, era meio desenhando o espaço, né? E aí você foi cedendo para um jogo e realmente você foi num estado dela. Essa máscara tem essa coisa de ódio que ela traz. Como esse personagem, o lado de humor dele é muito difícil de a gente achar um lado, eu acho que essa coisa da bela de geleia é legal. Pezinha, conversando, tomando chá com todo mundo, na maior felicidade do mundo, mas as pernas davam uma virada. Ai, meu Deus. Essa é a quarta montagem da Pulga, Uma Pulga Atrás da Orelha. Todas as anteriores foram dirigidas pelo Gianni Rato, com figurino da Calma Murtinho, quer dizer, cenários do Gianni e figurinos da Calma. Ou seja, a Calma fez 4 vezes essa montagem. A gente não pode esquecer do Aurélio Simone, um grande companheiro em vários outros trabalhos, e que mais uma vez acerta em cheio, dando brilho a esse espetáculo, uma luz de comédia que nos ajuda muito. E Renato Scripilite, esse belo cenógrafo que esteve conosco e fez esse cenário que vocês vão ver que é admirável. Aqui tudo é lobby, né? Eu chamei de térreo, tá, lobby. Né? Aqui tem um balcão do hotel, essa aqui dá acesso a todos esses quartos. Tá, e o banheiro? Banheiro aqui. Dá a volta pela cama. Pela cama. A gente não pode deixar de falar da direção do Gracindo Júnior. Falar do Gracindo para mim é uma coisa que mexe um pouquinho com o meu lado emocional, porque como eu moro aqui no Rio de Janeiro há tanto tempo, minha família está toda em São Paulo, eu elegi algumas pessoas dessa cidade, do Rio, como meus parentes. Então o Gracindo é meu irmão. E o Gracindo é muito delicado, o Gracindo é muito elegante ao dirigir, ele é muito elegante com seus atores, né? Ele é ator, então ele sabe pedir, ele sabe como tirar tudo que ele quer daquele ator, ele sabe esperar que aquele ator amadureça e dê a ele o que ele está pedindo. É que a informação da carta tem que ser precisa. Essa é uma informação importante para o plot, né? Apresenta. Isso é um tempo, espera, esse tempo é engraçado. Acende o fósforo, tem que fumar, tem que bater e tem que rir. Ah, é um fofo. Né, um diretor que vira pra você e fala, não, acredito no que você está me propondo, acho que é um excelente caminho e te banca você mudar o personagem 2 dias antes da estreia? Eu não gosto apenas de fazer o meu papel, eu gosto de opinar sobre a música, eu gosto de falar sobre a iluminação, eu gosto de dar pequenos toques para os colegas, e o Gracindo permite isso. Como diretor, ele é um diretor muito minucioso. Então, cada praça nova, nós reestreamos o espetáculo. Cada praça nova é um espetáculo diferente, portanto. Eu acho que ele tem uma maior qualidade que é saber ouvir. Pra mim, é a maior qualidade, ainda mais no nosso meio, né, que rola uma questão do ego. Saber ouvir é fundamental e ele é muito generoso, muito querido. Eu acho que grande parte do nosso sucesso é essa alquimia. Junto com isso, a gente tem que Gracindo nos trouxe também, hoje novo amigo, esse produtor que é o Sandro Chaim, que é jovem, é um menino, não é? E que apostou nessa ideia do Gracindo, de fazer esse grande espetáculo. Até o nosso assistente de direção é o mesmo e é fantástico. Eu queria falar também dele, porque ele é ator, né, Daniel Dias, e Daniel, ele sabe todos os personagens, ele sabe a peça mais do que nós todos. Eu acho que ele é mais do que a alma gêmea, acho que ele é a cabeça gêmea do Gracindo, e isso é muito bom ver jovens, talentosos, dispostos e amantes do teatro. Existe um clima muito saboroso aqui entre nós, a coxia é bela, nós somos 14 atores, tem problemas, a gente sabe que enfrenta problemas no dia a dia, de gênio, de ego, tudo isso, mas com a figura do Gracindo por trás, mantendo essa família, fica muito mais fácil. François, quando eu era garota. Ah, o Erson tá igual. Erson tá igual. Quem mais? Rogério, uhul, gatão. E tem uma coisa muito legal,
que era o que o Gracindo queria muito. E eu acho que a gente conseguiu, Gracindo. A gente virou um time. Então um assiste a cena do outro no correr do espetáculo e comenta depois, ganhou, não ganhou tanto, perdeu. Mas é o boné e a libreta. Poxa, meu filha, meu empregado esteve aqui. E esse camarada ficou muito camarada. Mesmo fora, a nossa amizade continua como colegas. Ele é excelente. E me defende. Tamanho, 2 metros de altura, eu tenho 1,5 metros. Não vamos entrar em intimidades, porque... Só no palco. Mais do que fazer teatro, parece uma família trabalhando junto para realizar um trabalho. Pensa que você está dando é um picadeiro, né? Você está feliz de estar aqui. Simplesmente você está feliz. Né? Assim, acentuando as suas características. Então, aí. Mais uma volta. Mostrando sua roupa nova. Brinca com esse jogo na cabeça. Tá.